Ajuste seu fone de ouvido, se posicione corretamente na cadeira e clique em Avançar para iniciar. Seja bem-vindo à terceira aula do curso preparatório para Enem da Tecnocomp Sistema de Ensino. Vamos falar sobre figuras de linguagens. E para não perder tempo, vamos começar logo essa viagem. Viagem, neste caso, é um modo de dizer, é uma figura de linguagem, e esse é o tema que iremos tratar. Nos deparamos por aí com diversas linguagens. As mais familiares são as sonoras, as visuais e, claro, a escrita. E elas se destacam entre as diferentes linguagens usadas como forma de comunicação. A linguagem da palavra possui diferentes recursos que procura auxiliar o entendimento do leitor a respeito de uma determinada ideia que desejamos transmitir. Alguns desses recursos estão presentes na forma de figura de linguagem, que são encontradas com frequência nas provas do Enem. Você já encontrou algumas delas por aí? Aposto que sim. Exemplos comuns como os pés da mesa, cabeça de alfinete, braço de rio, dente de alho e etc. Esses são exemplos de figuras de linguagem. Nunca ouviu o Cazuza cantar? Eu vi a cara da morte, ela estava viva. Viva! Eu vi a cara da morte e ela estava viva. Viva! Eu vi a cara da morte e ela estava viva? Portanto, figuras de linguagens são opções que o autor pode aplicar no seu texto para alcançar um efeito determinado na interpretação do leitor. São formas de expressões mais específicas em comparação às funções de linguagem, que são características gerais de um texto. Você sabe quantas figuras de linguagens existem? E quais são elas? A seguir, algumas figuras de linguagem: zeugma, hipérbato, silepse, comparação, metáfora, metonímia, catacrese, antítese, hipérbole, prosopopeia, sinestesia, polissíndeto, assíndeto. Vamos começar pegando leve. Vamos falar da antítese. Ela é uma figura de linguagem que expõe ideias opostas. Por exemplo, quando existe aproximação de palavras ou expressões de sentidos opostos. Esse contraste dá uma ênfase aos conceitos, que não seria obtido se eles estivessem isolados. É o emprego de termos com sentidos opostos. Exemplo: ela se preocupa tanto com o passado que esquece o presente. A guerra não leva a nada, devemos buscar a paz. Existem muitos outros exemplos. Vamos citar Vinícius de Moraes. Do riso, fez-se o pranto. Não é triste e lindo ao mesmo tempo? Lindo. Vamos agora olhar a antítese com outros olhos. E a catacrese é tão bonita assim? A catacrese é a figura de linguagem que utiliza uma palavra ou expressão que não descreve com exatidão o que se quer expressar. Mas usamos no caso de não haver outra palavra apropriada ou de não ser de uso comum. Falando em português claro, são as gírias usadas no nosso dia a dia para facilitar a comunicação. São aquelas expressões que fazem a gente entender alguns seres inanimados por meio da qualidade de seres vivos. Isso acontece quando a gente diz, por exemplo, os pés da mesa, cabeça de alfinete, braço de rio e dente de alho. Vou colocar um fio de azeite na salada. O pé da mesa está quebrado. A asa da xícara quebrou. Vamos ver a próxima figura de linguagem. Essa também é bem amigável. É a comparação.
Essa deve ser fácil, pelo que o próprio nome diz. Por exemplo, o amor queima como fogo, ou ainda, os teus olhos são como lagos gélidos. Muito bem, em ambos os casos, há uma comparação que fica explícita, pelo uso do conectivo como. Mas, se dissermos, os teus olhos são lagos gélidos, passamos a usar uma metáfora. Essa figura de linguagem estabelece uma relação de identidade poética e não de comparação, que mantém os dois objetos em universos distintos. A diferença entre metáfora e comparação está, portanto, na presença ou não de um conectivo. É verdade, podemos dizer então que a metáfora é uma figura de estilo que compara dois textos sem o uso de um conectivo. Isso acontece quando, por exemplo, seus olhos são dois oceanos. Outras metáforas, por exemplo, eu sou um poço de dor e amargura. Eu sou um cachorro sem sentimentos. Cada fruto desta árvore é um pingo de ouro. Vamos seguir. Vamos falar da hipérbole. Hipérbole é a figura de linguagem que se define de maneira dramática aquilo que se quer apresentar. Em outras palavras, ela é o exagero. Aqui vai um exemplo que eu tenho certeza que vocês conhecem. Você me faz morrer de rir, ou já falei mais de 1000 vezes para você arrumar seu quarto. E essa é mesmo fácil. O grande poeta Mário Quintana diz que hipérbole é a figura de linguagem que as mães mais gostam. Você me deixa morta de preocupação. E a prosopopeia? A prosopopeia atribui a objetos ou seres irracionais sentimentos ou ações próprias de seres humanos. E isso a gente usa todos os dias. Quando amanhece um dia nublado, por exemplo, a gente fala, está um dia triste. Essa frase aplica um sentimento a uma entidade que nunca poderá ficar triste, mas cujas características, o céu nublado, o frio, podem significar tristeza para a gente. E essa figura de linguagem faz lembrar de outra muito semelhante, que é a sinestesia. A sinestesia relaciona relações de naturezas diferentes, assim como a metáfora e a comparação. Quando lemos livros de poesias preferidos, adoramos quando passamos por versos que usam a sinestesia, principalmente aqueles que dão fome, como, por exemplo, verde azedo ou o delicioso aroma do amor. Você já deve estar bem preparado, então vamos fazer um jogo. Primeira pergunta. No trecho, dá um jeito de mudar o mínimo para continuar mandando o máximo. A figura de linguagem que aparece é chamada de letra A, metáfora, letra B, hipérbole, letra C, hipérbato, letra D, anáfora, letra E, antítese. Veja como há sentidos opostos nas palavras mínimo e máximo. A resposta correta é a alternativa E, antítese. Vamos conhecer mais duas figuras de linguagem, polissíndeto e assíndeto. Polissíndeto e assíndeto possuem características opostas. Enquanto assíndeto é a figura de linguagem que omite conectivos entre as orações que estão em sequência, polissíndeto é a figura que consiste em repetir os conectivos entre as orações dispostas em sequência. Observe esses exemplos. Se era noivo, se era virgem, se era alegre, se era bom, não sei, é tarde para saber. Carlos Drummond de Andrade. Há 2 dias meu telefone não fala, nem ouve, nem toca, nem tunge e nem muge. Rubem Braga. Nos versos de Drummond,
Veja que houve a repetição da conjunção se. Na afirmação de Rubem Braga, o que se repete é a conjunção nem, uma maneira bem criativa e cômica de se dizer que o telefone dele não funcionava de maneira alguma. Para diferenciarmos bem polissíndeto de assíndeto, leia esta afirmação. Trejeita, e canta, e ri. Neste exemplo, houve a repetição do conectivo i. Temos, portanto, um caso de polissíndeto. O mesmo exemplo seria assíndeto, se estivesse sem as conjunções, desta maneira. Trejeita, canta, ri. Vamos fazer mais um exercício. Nos trechos, o pavão é um arco-íris de plumas e, de tudo que ele suscita, e esplende, e estremece, e delira, enquanto o procedimento estilístico temos, respectivamente, letra A, metáfora e polissíndeto. Letra B, comparação e repetição. Letra C, metonímia e aliteração. Letra D, hipérbole e metáfora. Letra E, anáfora e metáfora. A resposta certa é a letra A, metáfora e polissíndeto. Afinal, nenhum pavão é um arco-íris de fato, né? E como não há nenhuma palavra de comparação, é uma metáfora. No outro exemplo, ele repete muito a palavra i, que é uma conjunção. Essa repetição é um polissíndeto. Vamos ver o que é a metonímia. A metonímia é quando utilizamos a parte de algo para representar a sua totalidade. Por exemplo, quando o jornal diz que Washington decidiu interromper a guerra, é uma metonímia. Não foi a cidade de Washington que tomou essa decisão, mas os Estados Unidos. Vamos ver mais algumas figuras de linguagem. Zeugma. Na zeugma, ocorre a omissão de um termo ou expressão anteriormente mencionada. Veja os exemplos. Maria comprou um lápis. Antônio, um livro. Hipérbato. Hipérbato consiste na inversão brusca da posição normal dos termos de uma oração ou das orações de um período. Exemplo. Há pouco, a flor do tamarindo abriu-se. Silepse. Leia a seguinte sentença. Quando a gente é novo, gosta de fazer bonito. Neste período, o escritor usou o adjetivo novo, concordando com o sexo da pessoa que fala, masculino, e não com a palavra gente, feminino. Este é um exemplo de silepse, figura de sintaxe ou construção que se caracteriza por concordar com a ideia que se quer transmitir, não com os termos que aparecem na oração. Essa figura de construção subclassifica-se em 3 tipos. Silepse de pessoa. Enfim, lá em São Paulo, todos éramos felizes, graças ao seu trabalho. Ocorre a silepse em éramos, que está na primeira pessoa do plural, quando em uma construção normal, deveria estar na terceira pessoa do plural. Silepse de número. Ninguém quer comprar. Se ainda estamos aberto, é por honra da firma. Ocorre a silepse em aberto, que está no singular, quando em sua normal construção deveria estar no plural, concordando com o verbo estamos. Silepse de gênero. Já vem chegando o sol, e São Paulo desperta. A princípio tímida, e logo agressiva e barulhenta. Ocorre a silepse em tímida, que está no feminino, fazendo referência à cidade, quando em sua normal construção deveria estar no masculino. A silepse é um recurso estilístico, muito utilizado em textos literários, na oralidade. Ela consiste em estabelecer uma concordância com palavras ou noções pressupostas na frase, não com palavras explícitas. Veja outros exemplos de silepse. Vossa Majestade parece cansado. Concorda com ele, masculino, silepse de gênero. O pessoal ficou apavorado e saíram correndo.
concorda com todos, plural, silepse de número. Os brasileiros gostamos de futebol. Concorda com nós, primeira pessoa, silepse de pessoa. E todos seguimos para o salão de estudos. José Lins do Rego. Concorda com nós, primeira pessoa, silepse de pessoa. Rio de Janeiro continua maravilhosa, agitada e violenta. Concorda com a cidade, feminino, silepse de gênero. Agora vamos para outra pergunta. Marque a alternativa correta no quadro abaixo. Nos trechos, nenhum dos autores nacionais ou nacionalizados de 80 para lá faltava às estantes do Major. E o essencial é achar-se as palavras que o violão pede e deseja. Encontramos, respectivamente, as seguintes figuras de linguagem. Letra A. Prosopopeia e hipérbole. Letra B. Hipérbole e metonímia. Letra C. Perífrase e hipérbole. Letra D. Metonímia e eufemismo. Letra E. Metonímia e prosopopeia. Resposta E é a correta. Onde já se viu um violão pedir alguma coisa? Mas, e a outra frase? Você entendeu que as estantes do Major, na verdade, representa a preferência dele por determinados autores. Isso é metonímia. Vamos a mais uma questão. Assinale a alternativa correta correspondente às figuras de linguagem presentes nos fragmentos abaixo. Número 1. Não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. Número 2. A moral legisla para o homem, o direito para o cidadão. Número 3. A maioria concordava nos pontos essenciais, nos pormenores, porém, discordavam. Número 4. Isaac a 20 passos, divisando o vulto de um, para, ergues a mão em viseira, firma os olhos. Letra A. Anacoluto, hipérbole, hipálage, pleonasmo. Letra B. Hipérbato, zeugma, silepse, assíndeto. Letra C. Anáfora, polissíndeto, elipse, hipérbato. Letra D. Pleonasmo, anacoluto, catacrese, eufemismo. Letra E. Hipálage, silepse, polissíndeto, zeugma. Resposta B é a correta. Olha só. No primeiro exemplo, a ordem da frase está invertida. Então, estamos falando num caso de hipérbato. O normal seria dizermos: não te esqueças daquele amor ardente que já vistes tão puro nos meus olhos. Agora perceberam que na segunda frase o verbo legislar foi oculto na segunda oração? Então, esse ocultamento de um termo da oração é que a gente chama de zeugma. Daí, ficamos entre a silepse e o assíndeto. Fácil? A silepse mostra que a concordância será feita de acordo com a ideia. É o que ocorre na frase 3 quando se diz: a maioria concordava nos pontos essenciais, nos pormenores, porém, discordavam. A última é assíndeto. Veja como na frase 4 não temos conectivo. Fizemos uma maratona, mas valeu a pena. Então é isso. Viu como as figuras de linguagens estão dispostas em nosso cotidiano? Em músicas, poemas, brincadeiras que fazemos com nossos colegas? Elas estão em toda parte. Como preparação para o Enem, prestem atenção nestas linguagens e tente se lembrar delas. Caso sinta necessidade, assista esta aula novamente. Você irá fazer agora um pequeno teste para ver como está seu conhecimento referente à matéria estudada até aqui. Leia sempre as perguntas com bastante atenção e responda em seguida, clicando na alternativa correta utilizando o quadro à direita. Questão 1.
Questão 2. Questão 3. Questão 4. Questão 5. Questão 6. Questão 7. Questão 8. Questão 9. Parabéns! Você concluiu a aula com assuntos relacionados a figuras de linguagem. Caso sinta necessidade, faça a aula novamente. Até a próxima aula!